Fala pessoal, beleza? Quer saber como utilizar laços de repetição em seus programas escritos em C++? Então assista esse vídeo e aprenda a trabalhar com laços de repetição do while. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre laços de repetição. Mais especificamente no laço de repetição do while. É um laço de repetição do C++. Vamos lá. Para entender, né, como que funciona esse laço de repetição do while, a gente tem aqui um workflow aqui, ó. E aí a gente consegue mais facilmente, né, compreender aí qual é o funcionamento deste laço. Então, aqui no comecinho nós vamos ter a palavra reservada do, certo? E ao término nós vamos ter então a condição de execução, né, o while. Então, faça ou repita enquanto, né, essa condição for satisfeita. E aí o que tiver dentro aqui do nosso laço de repetição será executado n vezes, sendo n o número de iterações, de execuções deste laço de repetição. Show? Nesse próximo slide aqui nós temos a sintaxe deste comando, né? Então ele começa com a palavra reservada do, a gente então define o escopo a partir de um par de chaves. E ao término, aqui a gente usa então a palavra reservada, né, while, e a condição de execução e ponto e vírgula no final. A condição de execução entre parênteses, certo? Então, fazendo um comparativo, né, com o laço de repetição que nós conhecemos no último vídeo, este aqui é muito parecido, com a diferença que a condição de execução vai ao fim do laço e não no começo. Tá bom? Simples assim. Aqui nós temos um exemplo, né, de uso deste laço de repetição do while. Então a gente tem aqui um cout imprimindo uma mensagem de texto na tela, e aí nós temos a variável de nome valor com o conteúdo 0 dentro dela. Aí então nós entramos no laço, né, do entra no laço, e aí olha só, valor é incrementado em uma unidade. Então se valor valia 0, aqui passa a valer 1. Né? Aí na sequência nós temos um cout imprimindo uma mensagem na tela, concatenada com o valor que neste momento vale 1. E aí aqui ao término do laço nós temos, né, while ou enquanto valor for menor que 10, faça isso aqui. O valor neste momento vale 1. 1 é menor que 10? É. Então torna a executar o laço. Aí o valor passa a ter o conteúdo igual a 2, né? Porque temos aqui um mais. Aí na sequência ele imprime a mensagem de texto, imprime 2 na tela e compara novamente. 2 é menor que 10? É, continua então executando esse laço. E isso aqui vai ser iterado inúmeras vezes até que a condição aqui de execução não seja mais satisfeita. Quando isso então acontecer, o laço é encerrado e a execução do programa, né, segue normalmente aqui, executando aqueles comandos que porventura estiverem após o laço de repetição, aqui fora do nosso do while, certo? Então, bem simples aí de utilizar, né, este laço. Para a gente colocar em prática isso que a gente acaba de conhecer, né, temos aqui um exercício. Desenvolva um programa em C++ que permita digitar a altura de um número não conhecido de pessoas. E ao término, né, calcule a média das alturas informadas, quanto mede a pessoa mais alta, quanto mede a pessoa mais baixa, e como condição de parada, use altura igual a 0. Beleza? Então aí um probleminha bem simples, né, para a gente resolver. A gente tem que permitir que o usuário digite a altura de um número não conhecido de pessoas, ou seja, o usuário vai poder digitar 1, 5, 10, 100, 1000 alturas diferentes. E quando que o usuário vai parar? Bom, quando ele decidir, né? E quando ele decidir parar, ele vai fazer o quê? Ele tem que digitar altura igual a 0 para daí então o programa ser encerrado. E aí, nesse momento, né, a gente vai ter que calcular a média das alturas, identificar, né, quanto mede a pessoa mais alta e quanto mede a pessoa mais baixa. Então, nós vamos lá para a nossa IDE tentar resolver, então, este exercício. Vou pedir aqui um arquivo fonte e vou escrever aqui o esqueleto do nosso
código-fonte aqui e aí eu vou acelerar o vídeo aí para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá bom? Beleza, já criei aqui o esqueleto, né, do nosso código-fonte, já vou salvar ele. Este aqui é um exemplo, né, então vai ser o exemplo número 9. Então vai ser alturas via do while. Beleza, tenho aqui meu código-fonte então salvo. Vamos lá fazer, né, o que o exercício está pedindo. Qual é a primeira coisa que ele pede ali? A média das alturas informadas. Bom, para eu calcular a média de alguma coisa, eu tenho que somar essas coisas e contar, né, quantas coisas eu somei. E depois fazer a soma dividido pela quantidade. Então eu vou precisar do quê? Como se trata de altura, né, então a gente vai ter que ter aqui float, altura, soma altura e média altura. Tudo float. Eu preciso contar quantas alturas serão informadas, né? Então, a contagem a gente vai colocar aqui, contador. Poderia ser qualquer outro nome, né? Eu vou dar o nome de contador, tá de boa. Beleza, já declarei as variáveis lá e vamos aqui para o nosso laço de repetição, do while. Esse laço de repetição é para fazer este laço de repetição é para ser executado em que situação? Bom, ele é para ser executado enquanto idade for diferente de zero. Por quê? Porque quando a idade for igual a zero, é para encerrar o laço de repetição. Então, beleza, já sabemos que idade igual a zero encerra o laço. Ok. Beleza, então aqui dentro do laço vamos pedir para o usuário então informar, né, a idade. A idade não, perdão, a altura. Endline, informe a altura de uma pessoa. E aí o usuário vai informar a altura de uma pessoa. Beleza, tá lá, informou a altura, guardei dentro da variável. Na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou ter que somar, né, essa altura informada. Então, soma a altura, recebe o que é? Soma a altura mais a altura que acaba de ser digitada. Lembra? Estruturinha de somador para fazer um acumulador. Então, a variável que vai acumular essa soma é igual a ela mesma mais a coisa que tu queres somar. Lembrando que essa variável soma altura, aqui neste caso, eu vou ter que inicializar ela. Então, já vamos inicializar ela com valor 0. E quem já vem acompanhando a série de vídeos sabe que isso aqui que eu acabei de fazer aqui é o mesmo que fazer isso aqui, ó. Certo? E dessa forma aqui fica muito mais elegante. Então, já vou deletar isso aqui e deixar dessa forma aí que vocês estão vendo na tela. Então, soma as alturas. E a gente tem que somar as alturas e contar as alturas. Conta as alturas. Como é que a gente vai contar as alturas? Contador mais. Simples assim. Certo? E eu inicializei a variável contador? Não, né? Então, vamos lá. Contador igual a 0. Desta forma aí. Então, somei as alturas, contei as alturas, e aí ao término aqui, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho do código fonte. Ao término aqui, eu vou calcular então a média. Ou melhor, média, altura, recebe o quê? Soma altura dividido por contador. Né? Aqui então eu tenho a média das alturas. E aí então eu dou um cout com endl, a média das alturas informadas foi de média altura. Dessa forma aí. E aqui dá para a gente colocar até mais concatenação. Ó. A média das... Quem é que tem o contador de alturas? A variável contador, né? A média das contador alturas informadas foi de tanto.
E aqui, informe a altura de uma pessoa ou tecle 0 para sair, né? Já que 0 é a condição de parada aí do nosso programa. Eu vou dar um salvar, vou colocar para rodar, teclar F11 para compilar e rodar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha só, rodou, beleza. Informe a altura de uma pessoa, tecle 0 para sair. Vou teclar 0 direto para sair. Vamos ver o que aconteceu. E olha lá, a média das alturas informadas foi de 0. O que aconteceu? Eu não informei nada, né? Eu só digitei 0 para sair. Mas ele já contou uma altura informada. Por que ele contou 1 quando eu digitei 0? Quando na verdade eu só quero sair quando eu digito 0, né? Então olha só. Ele tá pensando que 0 é uma altura válida, e aí ele está somando essa altura, que lógico que vai dar 0, né? E ele está contando essa altura. Só que 0 não é uma altura válida. 0 é simplesmente uma flag, né? Um comandinho aqui que eu estou utilizando para interromper o laço. Então, quando eu digitar 0, eu não quero que some nem que conte. Como que eu faço isso, então? Bom, eu posso usar um desvio condicional, ó. If... E aí, o escopo do nosso if. E daí, no nosso if, a gente faz assim, ó. Se a altura for diferente de 0, o que a gente vai fazer? A gente vai somar e contar ela. Dessa forma aí. Beleza? Então, a gente acaba de usar um desvio condicional simples para evitar que seja computada a soma e o contador nos casos em que a altura for igual a 0. Certo? Então, salvei, F11 para compilar e rodar. Vamos lá, vou digitar 1,50, 1,70 e depois 0. O que vai acontecer? Duas idades válidas, né? Então, olha lá, a média das duas idades, não, alturas, né? A média das duas alturas informadas foi de 1,60. Fechou redondinho. Então, o nosso programa está calculando a média das alturas direitinho. Beleza. Vamos dar uma olhadinha lá no exercício para ver o que mais a gente precisa fazer. A gente precisa verificar quanto mede a pessoa mais alta e quanto mede a pessoa mais baixa. Então, isso aqui vai ser mais ou menos o seguinte, ó. Vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. A gente vai ter que criar uma variável de nome, sei lá, mais alto e outra de nome mais baixo. E a cada altura informada, a gente vai ter que comparar se aquela altura que acaba de ser informada é maior do que aquela que já está guardada dentro de mais alta. Se for, passa a guardar essa altura. E se aquela altura informada for menor que aquela que está guardada dentro de mais baixa, então passa a guardar aquela que acaba de ser informada dentro dessa variável. É o tipo de coisa que mostrando na IDE vai ficar mais tranquilo. Olha só. Vou fazer o seguinte. Aqui em float, já que a altura, né, tem casas decimais, eu vou colocar assim, mais alta e mais baixa, certo? Aqui para inicializar, eu vou inicializar a variável mais alta da seguinte forma. Eu vou dizer que a variável mais alta vai receber o valor de -1. Por que -1? Pelo seguinte, qualquer pessoa real vai ter altura maior que 0, com certeza absoluta. Confere? Então, qualquer altura vai ser maior do que esse valor aqui. Esse valor não corre o risco de ser maior do que as alturas que serão informadas ali no corpo do nosso programa. É um outlier esse valor, é um valor fora de contexto. Ele nunca acontecerá, ao menos no mundo real, né? Então, assim que eu inicializo essa variável aqui mais alta. E aí, o que eu vou fazer? Ó? A cada altura informada, a cada altura válida informada, ou seja, dentro aqui do laço de repetição, eu vou fazer o seguinte, ó. Avalia a pessoa mais alta. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se o quê? Se a altura atual for maior que a pessoa mais alta, sacou o que eu quis dizer? Ó?
Se a altura que o usuário acaba de digitar for maior do que o conteúdo que está dentro de mais alta, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que mais alta recebe altura. Beleza? Isso aqui, então, é o suficiente para quê? Para eu guardar dentro dessa variável aqui, mais alta, o valor mais alto informado pelo usuário. Beleza? Então, é assim que eu guardo, né, a informação da pessoa mais alta. Para eu avaliar a pessoa mais baixa, vamos inicializar aqui a variável mais baixa. E a variável mais baixa eu vou inicializar de uma maneira diferente. Eu vou colocar um outlier, um valor fora de contexto, algo como, por exemplo, 999. Por que 999? Porque qualquer altura de uma pessoa real vai ser inferior a 999, por exemplo, certo? Então, fiz isso aqui, inicializei a variável desta forma aqui, e aqui no nosso programa, né, eu vou colocar aqui, avalia a pessoa mais baixa. If, e já vou deixar o escopo prontinho aqui. E aí, o que eu vou avaliar aqui? Se a altura que o usuário acabou de digitar for menor que aquele valor que está dentro de mais baixo, o que eu vou fazer? Mais baixo recebe a altura. E assim eu vou guardando aqui em mais baixa o menor dos valores dentre as alturas informadas. Show? Então, um if para mais alta, um if para mais baixa, lembrando de inicializar elas de maneira adequada, né? Para guardar o mais alto, inicializa com valor bem baixinho. Para guardar a mais baixa, inicializa com valor bem alto. Certo? Essa é a malandragem aí do nosso código. E aí, ao término aqui, o que falta a gente fazer é um cout, um endl, mandar ver lá a pessoa mais alta mede e a pessoa mais baixa mede. Desta forma, aí já é o suficiente para atender aquilo que o exercício nos solicitou. Deixa eu salvar. F11. E vamos ver. Informe a altura de uma pessoa, o tecle 0 para sair. 1,20. 1,40. 1,30. 1,50. E agora eu vou teclar 0 para sair. O que vai acontecer? Eu tenho 4 idades válidas. E olha lá, a média das 4 alturas, né? Eu estou falando idade quando na verdade é altura. Eu tenho as 4 alturas informadas, foi de 1,35. Show. A pessoa mais alta mede 1,5. Beleza. E a pessoa mais baixa mede 1,20. Certinho, redondinho. Ó. Funcionou conforme o esperado. Então, o que a gente fez aqui? A gente declarou uma série de variáveis, né? Olha lá. Variável altura, para o usuário poder ir digitando, né, as alturas que ele desejar. Uma variável para somar essas alturas, outra para calcular a média. E a média depende da soma e de um contador. Beleza? E depois, então, a variável para guardar a pessoa mais alta e outra para guardar a pessoa mais baixa. A gente inicializou as variáveis aqui. A mais alta a gente inicializou com valor bem baixinho, a mais baixa com valor bem alto, né? Sempre o oposto que a gente faz. E aí a gente utilizou o laço do while, né? Do while condição de execução. A nossa condição de execução era o seguinte: enquanto a altura for diferente de 0, faça o que estiver dentro do laço. E é isso que o nosso programa fez, né? A gente utilizou um desvio condicional simples aqui, então, para quê? Para que quando a altura for diferente de 0, some as alturas, contabilize as alturas e verifica quem é a pessoa mais alta e quem é a pessoa mais baixa, né? E aí, quando a altura for igual a 0, ele ignora esse bloco aqui, né? Por isso que ele chama desvio condicional. Ele desvia desse bloco e encerra aqui o laço da repetição e aí calcula o que tem para ser calculado aqui na sequência. Show de bola? Então, com esse vídeo, espero que tenha ficado claro aí como utilizar o laço de repetição do while, beleza? A gente pode revisitar aí desvios condicionais, né?
a gente fez aqui um contador, a gente fez aqui um somador, a gente inicializou variáveis aqui, inclusive para calcular maior e menor valor, né, aqui no nosso programa. E ao término aqui a gente fez algumas concatenações aqui para exibir algumas informações aos usuários. Então, obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.